Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando uma nova campanha de cura e libertação. Esta campanha que nós estamos iniciando, eu estarei utilizando o banner do Casamento Feliz. Em uma outra oportunidade estarei usando o banner de outro grupo, mas nesta campanha específica estarei usando o banner do Casamento Feliz sem a minha foto. Esta campanha ela tem como título Cura dos Sentimentos. Quais são os sentimentos que precisam ser tratados? Eu alistei 7. Coloquei no início de tudo como lidar com o adultério. Quando existe traição, quando existe adultério, acaba trazendo consequência drástica na vida das pessoas. O segundo dia será como lidar com a raiva. Quando existe uma traição, existe raiva. Existe até divórcio muitas vezes. Quando existe traição, existe raiva. E também existe tristeza. Então o terceiro dia será como lidar com tristeza. O quarto dia é como lidar com o fracasso. Todos nós nascemos para vencer, amados. A palavra de Deus diz que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Então, o quarto dia nós vamos aprender como lidar com o fracasso. Nós não nascemos para ser um fracasso. O quinto dia, como lidar com o sentimento de inferioridade. Tem muitas pessoas que sentem que são inferiores a outras pessoas, e isso torna-se um trauma, levando as pessoas muitas vezes a se isolar. O sexto dia é como lidar com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, amados, é muito utilizado pelo inimigo da nossa alma. É muito utilizado para nos afrontar. O sétimo dia da campanha, que é o encerramento da campanha, eu estarei trazendo como lidar com o sentimento de medo, de fobia, principalmente de fobia social. Eu poderia trazer outros temas, porque o sentimento, muitas vezes, precisa de cura, precisa liberar perdão, mas eu estou trazendo esses 7. E no futuro bem próximo estarei me prolongando nas campanhas de cura de sentimento. Então você, meu irmão, minha irmã, que for fazer esta campanha comigo, leve a sério a campanha. Você quer libertação, quer cura de seu sentimento? Leva a sério. Hoje nós vamos tratar sobre adultério. Jesus disse assim, Mateus 5, verso 27, ele diz assim, ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério.
Muito bem, amados. Aqui nós vemos Jesus apresentando a tese para que não haja divórcio, para que não haja separação. E ele começa dizendo que não deveremos cometer adultério. Mas ele prossegue em algo mais profundo. Ele diz que quando colocamos os olhos para uma mulher com intenção impura ou cobiçando esta mulher, quando os nossos olhos nos levam a ter sentimento de desejo por uma outra mulher, já cometemos adultério com ela. No mundo que vivemos, amados, está difícil, porque hoje a mídia, o mundo moderno que vivemos, ele incentiva o sexo aberto. Homem que não tem várias relações são considerados frouxos. E muitos pastores, pregadores da palavra são enlaçados por esse mal que tem se alastrado, penetrado dentro da igreja. Pastor que se envolve em um relacionamento extraconjugal, pregadores que se envolvem em um relacionamento extraconjugal, missionária que tem traído seu marido. E assim esse sentimento de impureza vai penetrando dentro da igreja. Eu recebi uma interrogação, porque eu já propaguei esta campanha já com antecedência para que os irmãos se manifestassem. Então eu recebi uma interrogação, um irmão, ele diz: presbítero, eu traí minha esposa. Tenho que confessar o meu adultério para minha esposa? Então eu quero responder essa interrogação para dar o prosseguimento dessa campanha. A resposta que eu posso dizer para você, confessar ou não um pecado do adultério para a esposa ou para esposo, isso é um dilema para muitos, principalmente para aqueles que são cristãos, que tiveram a infeliz experiência de sucumbir ao adultério. Porque a prática do adultério, ele não é somente contra Deus, é contra o nosso próprio corpo. Presbítero, o que é adultério? É adultério quando um homem casado se envolve com uma mulher casada ou solteira. Ou quando uma mulher casada se envolve com um homem casado ou solteiro. Aí eles estão cometendo adultério. Quando uma mulher solteira se envolve com um homem solteiro, eles estão em estado de fornicação. Mas a Bíblia também diz que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Algumas pessoas dizem: mas eu não estou em adultério, eu estou tendo relacionamento com pessoa solteira, eu sou solteiro. Estou tendo um relacionamento com uma pessoa solteira. Ou a mulher diz: não, mas eu estou tendo um relacionamento com um homem solteiro. Se der certo, eu vou casar. Mas está em estado de fornicação. Não é um adultério, mas é fornicação. Os especialistas mundanos geralmente incentivam os adultérios. Eles incentivam as pessoas a manterem relações extraconjugal. E quando isso ocorre, os conselheiros do mundo,
Eles dizem para o adúltero manter a boca fechada sobre suas infidelidades, proclamando que pior dano será feito pela confissão. O problema, amado, é que esse comportamento ele sufoca a nossa própria consciência e não permite a restauração das relações que muitas vezes queremos restaurar. Eu posso falar isso com conhecimento de causa. Por muito tempo eu fui infiel para minha esposa. E eu não tinha, muitas vezes, paz ao dormir. Eu não conseguia ter uma restauração. Todas vezes que eu tentava conversar com minha esposa, eu não conseguia confessar. A confissão, ela se destina a trazer a libertação, a cura. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. De que confissão que o apóstolo Tiago está falando? Será que é o pecado contra Deus? Se for o pecado contra Deus, eu não devo confessar para o meu irmão. Eu não devo confessar para minha irmã. Eu não devo confessar para minha esposa. Eu tenho que confessar diretamente a Deus. O que o apóstolo Tiago está falando aqui, confessai vossos pecados uns aos outros, é quando eu pratico um pecado contra meu próprio irmão, contra minha própria irmã. Quando eu traio a minha esposa ou quando minha esposa me trai. Se não houver essa confissão, não haverá libertação. As pessoas dizem, mas você já confessou a Deus. Agora esquece, se você confessar para a sua esposa vai te largar. É um risco que corremos, amados. É um risco que cada um corre ao entrar no relacionamento extraconjugal. Por isso temos que ter bastante cuidado para não contaminarmos nossa alma, para não afastarmos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabiamente declarou: por isso também me esforço por sempre ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele está falando de quê? De que ele se esforça? Ele se esforça em manter a sua consciência pura diante de Deus e dos homens. A consciência, ela tem o poder de nos absorver ou de nos acusar. E quando a consciência nos acusa de algo culpado, então ali estamos prestes a cair muitas vezes. Jesus disse assim: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, e não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja bem, Jesus está deixando bem claro que aquele que se separar da sua esposa, se não for por uma imoralidade sexual, ele está cometendo adultério. Está fazendo com que esta mulher cometa adultério. Isso é muito sério, amados. Então os discípulos consideraram, estes são os termos para, se estes são os termos para o marido e a sua esposa, não é vantagem casar. Então Jesus responde, nem todo consegue aceitar essa palavra, somente aquele a quem tal capacidade é dada. Então, muitas vezes, nós não temos condição de entender,
mas somente aqueles que são revestidos pela graça divina. Embora o adultério seja um pecado contra Deus, a Bíblia também diz que os nossos corpos não pertencem a nós mesmos, mas também ao nosso cônjuge. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 7, aliás. Eu gostaria de ler para os irmãos esta passagem. O apóstolo, alguém escreveu uma carta interrogando a ele acerca de traição, de adultério, do pecado sexual. Então o apóstolo responde esta carta. Esta carta nós não temos, ela se perdeu. Ela não foi relacionada no livro de Coríntios, mas a igreja de Corinto escreve uma carta pedindo orientação ao apóstolo Paulo. E ele responde esta carta dizendo: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, veja bem, ele deixa bem claro que alguém escreveu para ele. Ele diz: é bom que o homem se abasteia de relações sexuais com qualquer mulher. Olha, ele está dizendo, olha, é bom que você evite ter relações sexuais fora do casamento com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. Aí ele passa a dizer, o marido deve cumprir seus deveres conjugal para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. Então ele está deixando bem claro que o dever conjugal é a conjunção carnal, é o relacionamento, a relação sexual. E ele diz que o marido deve cumprir esse dever. Ele passa a ter dever com essa esposa. Ele tem uma obrigação de cumprir esse dever conjugal para com sua esposa. E da mesma forma a esposa para com seu marido. Aí ele diz assim, a esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. O corpo da esposa não pertence a ela, pertence ao marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. O meu corpo não pertence a mim. Ele pertence à minha esposa. Eu não posso entregar o meu corpo para outra mulher. Porque a minha esposa, ela é dona do meu corpo. Se a minha esposa entregar o corpo dela para outro homem, ela está pecando contra Deus, pecando contra o próprio corpo dela e pecando contra o nosso casamento. E isso acontece entre eu e minha esposa. Se eu fizer a mesma coisa, eu não tenho domínio sobre o meu próprio corpo. Meu corpo pertence para a minha esposa. Portanto, diz ele, não vos negueis um ao outro. Ele está deixando bem claro que, olha, vocês têm um compromisso de praticarem a relação sexual, o ato sexual. Então, vocês não devem negar um ao outro. Agora, ele diz, exceto por mútuo consentimento. Quando eu chego para minha esposa, digo, eu vou jejuar, vou fazer uma campanha de jejum e oração. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz, que deve haver mútuo consentimento. E apenas por durante algum tempo, ele deixa bem claro, durante algum tempo, ela não pode ser prolongado, a fim de vos consagrardes à oração. E logo em seguida, vocês devem unir-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Então veja bem, o apóstolo Paulo está dando um parecer dele, não é um parecer de Deus,
É um parecer que o apóstolo Paulo entendeu ser justo. Então, ele apresenta esse parecer, dizendo que o marido ele tem uma obrigação com a esposa tem obrigação com o marido. Isso ele diz, está dando como uma concessão e não como um mandamento. Então, o ato físico do sexo, é o símbolo da forma em que um casal torna-se uma só carne. A união, a conjunção carnal, ele une o corpo, tornando um só corpo. Essa conjunção carnal, ele cria um corpo único dentro da vida do casal. Então não pode haver ruptura. Você não pode colocar um corpo estranho que vem impedir a sua felicidade. Você se torna uma só carne quando Deus os une em casamento. Então é isso que a palavra de Deus diz. Por esta razão, uma pessoa que tenha cometido adultério deve orar e permitir que o Espírito Santo guie a confessar a infidelidade no momento apropriado. Você não pode chegar de supetão e falar: mulher, eu te traí. Marido, eu te traí. Não, você tem que orar, pedir a direção de Deus, se arrepender desse ato pecaminoso. Porque confissão sem arrependimento não é confissão. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu o membro de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15 até o versículo 18. Então, amados, eu quero encerrar esse assunto. Eu sei que é um assunto difícil, mas eu quero dizer para vocês que quem comete o adultério, a sua consciência o acusa. E a consciência culpada, ela não vai embora simplesmente porque estamos tentando ignorá-la. Pode de fato levar os problemas até para um psicólogo, até mesmo para um conselheiro matrimonial. Por mais difícil que seja, confessar a sua esposa, ao confessar ao seu marido que você tem sido infiel, esse passo é necessário. Não só pela integridade do casamento, mas também pela sua relação com Deus, para que sua consciência fique limpa, para que você possa então viver uma vida santa e irrepreensível, para que Satanás não te acuse, para que Satanás não use o sentimento da sua consciência culpada para ficar apontando o seu erro e dizendo que você não tem salvação. Então, praticou esse ato, se você praticou esse ato, acredito ter respondido na totalidade a interrogação do meu irmão. Eu estarei orando por esse meu irmão, para ele
ter o momento propício de conversar com sua esposa. Vamos orar, amados. Essa campanha eu estarei trazendo mais ensino do que a própria oração, porque o ensino, a palavra de Deus, ela liberta. Grande e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Pai, na oração do entardecer, primeiro dia da campanha da cura de sentimentos. Hoje eu falei sobre o pecado cometido contra o nosso casamento. E quero fazer a oração de libertação da nossa consciência, para que a nossa consciência não se sinta culpada, para que possamos estar libertos, Senhor. Libertos dos erros, da prática pecaminosa, de toda a imoralidade sexual. Que sejamos fiel ao nosso casamento, que sejamos fiel à nossa vida sentimental, que possamos amar a nossa esposa, que nossa esposa possa amar a cada um de nós, que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida alicerçada pelo poder do Espírito Santo. Eu faço, Senhor, a oração da fé, de uma restauração dos nossos sentimentos, de uma restauração do nosso casamento, de uma restauração da nossa vida, das nossas atividades dentro do casamento, da nossa responsabilidade no relacionamento entre um homem e uma mulher. Que não sejamos promíscuos, que não venhamos colocar corpo estranho no nosso relacionamento. Que a tua graça protetora, Pai, seja o nosso alicerce. Que a nossa consciência seja livre de culpa. Que o inimigo não use, Senhor, nossa consciência para destruir a nossa vida sentimental, nossa vida familiar. Para que o inimigo não venha separar-nos, levando-nos muitas vezes a um abismo profundo, onde não há esperança e expectativa de vida. Ó Deus, eu encerro esta oração de hoje, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Você, meu irmão, minha irmã, que está recebendo o primeiro áudio desta campanha poderosa, se sentir em tua alma, compartilhar com outra pessoa, faça isso. Se você quiser entrar em um grupo de oração, eu estou fazendo parte de um grupo pequeno que tem uma responsabilidade. Eu estou em muito grupo, mas eu estou convidando a pessoa a entrar em um grupo pequeno para que ali você possa desfrutar das mensagens do presbítero Gregório. Se você quiser, me chama no privado. Eu estarei adicionando você no grupo Amigos de Jesus Cristo, o Redentor. Que Deus vos abençoe, amados. Fique bem, fique na paz.